A ver. Gracias por avisarme. Vale. Hola. No, porque esta es para... Voy a poner esta aquí. Ah, vale. Está ahí. No, o sea, me la había puesto. Vale, luego me tengo que ir ahora. Pero vamos, me pasaré. Sí, sí. Nada, los micros también se han quedado abiertos, ¿vale? Los micros están ahí abiertos. Y los grupos, preguntas y tal, se descargan. Bueno. Sí, claro, son los micros. Sí, acaba de ser una mensaje que no es se tuvo que ir ayer. Me ha dicho que no puedo hablar de la respuesta.
¿Empezamos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Tengo que coger esto. Ya está, ya está. Hola. ¿Se me oye? ¿Se me oye, no? Claro. Que no puedo mentir. Hola, hola. Ahora sí. Venga, más gente, que todavía acabo. Buenos días, buen día a todo el mundo. Bienvenidos a esta mesa redonda del Congreso. Yo soy Fran Serrano y me toca presentar a los tres ponentes que tengo aquí, así que yo voy a estar un minutino hablando solamente y los dejo a ellos. Me gustaría decir que estamos en un Congreso Ibérico y creo que tenemos que recalcarlo. Es una suerte y creo que es una ventaja poder hacer un Congreso no solo con personas de España, sino que también vengan profesionales de Portugal y podamos escucharlos y ver las cosas que hacen, porque en Portugal se hacen cosas muy interesantes para nuestro mundo. Y bueno, pues yo soy de Badajoz, como yo estoy en la frontera, pues estoy más cerca y igual estoy más pendiente de las cosas que hacen. Pero estoy seguro que en Madrid hay mucha gente que no sabe lo que se hace en Portugal y hay cosas muy buenas. Así que encantado de que haya personas portuguesas aquí con nosotros y también, por supuesto, el público portugués. Tenemos con nosotros a Lorena Bertino. Lorena es la presidenta de la Asociación Vasco-Navarra de Terapia Familiar, es compañera de la Junta Directiva. Lorena es formadora también de la escuela, es psicóloga, tiene un currículum interesante, además está últimamente muy metida en el mundo de la violencia filioparental, sabe del tema y nos va a hablar de eso, que es un tema bastante interesante. Estamos hablando de la familia del siglo XXI y eso es algo de lo que hoy tenemos que hablar. Después tenemos a Rui Godiño. Rui es profesor, es psicólogo, tiene cosas escritas. Me parece que es un hombre interesante porque trabaja en un campo interesante. Él trabaja en la Casa da Misericordia. La Casa da Misericordia en Portugal es un chiringuito, como me gusta a mí decir, bastante potente. Es un centro. No hay nada parecido en España, lo más parecido podría ser Cáritas, para que os hagáis una idea. Tienen un montón de centros con un montón de proyectos, sobre todo especializados en atención a infancia y familia, y nos va a hablar de parentalidad plural, la crianza en acogimiento familiar, porque el acogimiento implica que haya diferentes parentalidades. Es un tema bastante interesante del que nadie nos ha hablado, así que me alegro. Y también tenemos a Mariana Miranda, que también es profesora del Instituto de Psicología en Lisboa. También tiene un currículum muy extenso, no voy a leerlo, la buscáis, que está por las redes sociales, que yo ya la he buscado, y nos va a hablar de la posición del terapeuta y del cuidado en el trabajo con las minorías. Es un tema también bastante interesante. Así que van a seguir ese orden y después cuando terminen sus exposiciones, pues si queréis establecemos un pequeño diálogo, debate y por supuesto podéis decir lo que queráis. Y como tenemos traductores que funcionan muy bien, cada uno puede hablar en su idioma sin ningún problema porque será traducido. Así que hablas en portugués y tú hablas en castellano, Lorena. Entonces, como Lorena. Bueno, si quieres. Bueno, buenos días a todos. Yo vengo de Bilbao, pero soy argentina, como se nota por lo poquito que menciono, hace 20 años. Hace 20 años que vivo en Bilbao, pero el acento lo tengo marcado todavía. Bueno, yo quería antes de empezar agradecer mucho a la Asociación Madrileña, agradecer también a FEATF todo el trabajo que han hecho, la invitación, y como decía Fran, creo que es una buena oportunidad poder reunirnos para pensar. Y lo que yo quiero compartir hoy con ustedes es el trabajo que venimos haciendo hace casi 20 años
Neuscarri, que es un centro de intervención en violencia filioparental que pertenece a la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar. Desde entonces hasta ahora ha habido mucha investigación sobre el fenómeno de la violencia filioparental. Cuando nosotros empezamos a contactar con esta problemática no había publicaciones, lo poquito que podíamos leer estaba publicado en Francia, en Japón, bueno, desde entonces ahora ha evolucionado mucho. Traje relatos, para empezar a hablar del tema. Son fragmentos de sesiones. Acá la terapeuta pregunta a una madre, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste tan triste? Y la madre cuenta, antes de ayer. Yo estaba teletrabajando en la sala, entonces hago un parón y voy a la cocina. Estaba mi hijo desayunando allí y me dice, sal de aquí, zorra. Yo le digo que no me voy a ir, que es mi cocina y que no me hable de ese modo. Se levanta y me empuja hacia afuera de la cocina a los gritos. Intenta cerrarme la puerta en la cara, pero la trabo con el pie. Me dice, puta gorda de mierda, sal de aquí. Eres una inútil, no vales para nada, déjame en paz. Bueno, sé que el fragmento es fuerte, pero quiero compartirlo un poco para que tomemos noción de qué es lo que ocurre en las situaciones casi cotidianas de muchas familias que están viviendo la violencia filioparental. En realidad, no siempre se dan agresiones físicas. Lo que nosotros entendemos por violencia filioparental incluye la violencia psicológica, en la cual hay amenazas, gritos, insultos. La violencia también puede ser física, empujones, patadas, agresiones con objetos, intentos de ahorcamiento. Y también, definiendo la violencia filioparental, se habló de la importancia de rescatar la violencia económica, porque muchas veces en una relación que se transforma en complementaria, los padres pierden la posibilidad, la capacidad de administrar lo económico y están muy a expensas de lo que los hijos van pidiendo, decidiendo sobre ello. Una cosa que creo que para todos los que estamos acá reunidas es muy básica, es que entendemos la violencia filioparental no como un problema del adolescente o la adolescente agresora, sino como un tema familiar, ¿no? Por ejemplo, les traigo otro relato de una definición de problema de una primera sesión. Acude a consulta, voy muy rápido. No, vale, gracias. La familia N. Luego de la fase social se inicia la definición del problema. Es Ivonne, el paciente identificado de 15 años de edad, quien explica las dificultades. Se encuentra más agresivo, desobedece, por momentos se siente que pierde el control. Ha roto objetos en casa y en alguna ocasión amenazó a su madre con agredirla físicamente. Los insultos hacia el resto de los miembros de la familia son frecuentes. En cuanto a lo escolar, cumple con los mínimos. Dice no estar haciendo bien las cosas. Karina, su madre, muestra satisfacción por la sinceridad de su hijo. Y añade que a los 5 años fue diagnosticado de TDAH y desde entonces medicado. Está muy preocupada con la situación. Continúa el hermano menor, Gonzalo de 12, quien explica que a su hermano se le dificulta controlarse, por lo cual a veces discuten y han llegado a pegarse con bastante frecuencia. Entre ellos, los insultos y los gritos son habituales. La madre añade que sus hijos presentan una adicción a los dispositivos electrónicos. El padre explica que solo tienen acceso a ellos los fines de semana y esta lo contradice diciendo que lo utiliza como medio de negociación cuando los hijos presentan problemas para ser controlados en casa. Esto el papá no lo sabía. El padre se muestra sorprendido, contrariado y reprende la actitud. Karina se autoinculpa y transmite encontrarse desbordada con esta situación. Tiene un trabajo muy exigente, duerme pocas horas. En el último tiempo, ante los conflictos entre los hijos, decide no tomar medidas y que sean ellos mismos quienes lleguen a acuerdos porque ya son mayores. Álvaro explica que su trabajo le consume demasiado tiempo y energía. Su presencia en casa es puntual y la crianza de los hijos se halla a cargo, principalmente de Karina. De todos modos, cuando llega a casa y hay un conflicto, interviene, aunque de modo autoritario y agresivo.
Describen así situaciones de conflicto abierto entre padre e hijo que han llegado a insultos y tratos despectivos, e incluso en alguna ocasión puntual a las manos. Cuentan que el padre pierde habitualmente el control y evidencia síntomas de malestar físico. La consulta se realiza luego de una llamada de atención desde el colegio por insultar a una docente, por lo cual la solicitud de terapia es para el hijo, que es para ellos quien no se controla. Creo que esta descripción muestra claramente cómo nosotros podemos encontrar aspectos que están ocurriendo a nivel familiar, ¿no? Y que en este sentido es importante traerlos a consulta a todos los miembros y a todos estos aspectos, no ceñirlo exclusivamente en el adolescente. Digo el adolescente o la adolescente porque si bien las conductas se han referido más o menos a partir de los 8 años, y puede darse hasta edades más avanzadas, la mayor cantidad de agresiones se producen en la adolescencia, y si se toma un año específicamente en los 14, es donde la curva llega a su punto más alto. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con este tipo de situaciones, lo que más nos llamaba la atención eran 2 cosas. Por un lado, que todas las explicaciones que teníamos hasta el momento sobre la violencia no nos eran útiles en el trabajo, no nos permitían explicar lo que estaba ocurriendo en las familias. Y por otro lado, bueno, lo que era más evidente percibir era, por un lado, la jerarquía disfuncional, digamos, ¿no? Acá una mamá relata: mi hija a mí me anulaba, pero a mi marido no le dejaba comer en la cocina. Yo con este cerdo no quiero cenar, que se quite de aquí del medio, decía. Entonces él procuraba no cenar con nosotras por evitar. Se convirtió en la reina y señora de la casa, y nosotros en sus sumisos esclavos. Yo salía con mi marido a dar una vuelta un sábado o un domingo, después de trabajar toda la semana, y si ella quería salir, a las 9 me llamaba y me decía: ven a hacerme la cena, que me tengo que marchar. Y yo, como una subnormal, iba y se lo hacía, a correr para hacerle la cena. Le hacía la cama, le recogía la ropa que dejaba tirada. Al principio no me preocupaba. Bueno, esta mamá describe un poco una de las características que refiere Boris Cyrulnik, que él acuña un término que es el de oblatividad mórbida, ¿no? Entonces decíamos, a nosotros nos llamaba la atención ver que incluso con niños de 8 años era muy difícil en la familia sostener una autoridad, unas normas que fueran consistentes, que se llevaran a cabo. Y también veíamos una actitud muy oblativa por parte de los papás, muy servil, con bastante frecuencia. Y otra de las características era la negación o la minimización de la violencia, que creo que esto ocurre en muchas violencias intrafamiliares, ¿no? Que en el caso de que sean los hijos quienes les agredían, hacía a veces muy fuerte el sentido de vergüenza, el sentido de culpa, de cuestionarse, ¿no? Entonces esto generaba que la solicitud de ayuda llegara en estadios muy avanzados, ¿no? Bueno, estas eran como las primeras características que nos parecían muy evidentes trabajando con las familias. Entonces tratamos de entender qué ocurría a nivel relacional que pudiese sostener este tipo de actitudes o comportamientos. La primera cosa que empezamos a detectar mucho fue una fusión relacional entre el hijo o la hija agresora y uno de los progenitores, generalmente la mamá, que era quien estaba más a cargo de los cuidados. Y veíamos que en la historia de la familia esta fusión relacional se daba después de haber habido un proceso de triangulación de este hijo que previamente había habido un conflicto. Esta triangulación se había dado en relación a un conflicto de pareja. En muchos de los casos, y hay bibliografía francesa que habla de relaciones pseudo-incestuosas, en muchos de estos casos la triangulación con los hijos se daba por cubrir una necesidad afectiva que en la pareja no se estaba cubriendo. Este fue el primer tipo de perfil con el que nosotros trabajamos situaciones de violencia intrafamiliar.
Pasado un tiempo, empezamos a recibir más casos de familias migrantes extranjeras reagrupadas. Ustedes sabrán que dentro de las familias inmigrantes hay distintas tipologías, ¿no? La familia puede migrar conjuntamente, puede migrar en fases, y bueno, en la Escuela Vasco Navarra hay otro servicio, Etorvide, que trabaja con familias inmigrantes, y confluían en las demandas que nos llegaban también familias inmigrantes con estos procesos. Y empezamos a entender que, aunque conductualmente el fenómeno era similar, ¿no? Porque te encontrabas con las mismas dificultades en la normativa, jerarquía desadaptada, minimización de la conducta violenta, las bases relacionales o lo que subyacía a nivel relacional era diferente. Empezamos a entender también que debíamos tener en cuenta ciertas especificidades, como por ejemplo, qué experiencia habían generado los hijos durante el periodo de alejamiento. Y en esto había varios aspectos a tener en cuenta: la relación de apego previa y el sentido de sí del niño, la capacidad de regulación de la figura de apego alternativa que quedaba en el país de origen, la información que los padres transmitían sobre la partida, ¿no? Porque por ejemplo nos encontrábamos muy frecuentemente que no había un proceso de explicación, ¿no? Muchas veces la migración se daba como una huida de dificultades graves, ¿no? Ni tampoco había una reactualización del discurso migratorio con los hijos. Entonces también qué comprendían, además de que se informaba, qué comprendían los hijos sobre la partida, qué explicación se daban sobre esto, ¿no? ¿Cuáles eran los mensajes del cuidador sustituto sobre la migración? Porque en situaciones de migración, ¿no? Como nosotros vemos la coparentalidad, solo que con distancia geográfica, ¿no? Entonces quien quedaba a cargo de estos menores, ¿qué mensajes transmitían de por qué los progenitores habían migrado? O la mamá. Nosotros hicimos una investigación hace mucho tiempo sobre separación entre cuando las mamás migraban en primer lugar. La edad del niño, porque también vimos que hay dos momentos críticos para realizar la migración, que coinciden con los momentos de exploración en el apego. Entonces veíamos que en muchas familias coincidía que la separación se daba entre el año y medio y los 3 años, que es el momento de exploración y separación física del niño, y que luego la reagrupación se daba en el periodo de desvinculación más adolescente, ¿no? Donde la separación ya es en otra instancia. Y la separación con los cuidadores de origen, quiero decir, coincidía que muchas veces se daban en momentos críticos. Y luego hay otros aspectos relevantes como las separaciones fraternales, tanto sea cuando los padres migran como cuando se reagrupan, ¿no? Porque muchas veces se reagrupa al hijo mayor en primer lugar por temas legales, ¿no? Y se va trayendo en fases. Otro aspecto que es muy importante es la intención positiva o negativa de reagrupar o ser reagrupado. Muchas veces se reagrupa a los chicos y los chicos no quieren venir, y esto es un elemento importante en cómo se va a dar luego la evolución de la reagrupación familiar. Y el orden de la migración. Bueno, entonces, con respecto a esto, lo que les quiero señalar más que la especificidad propia, es que empezamos a entender que la violencia filioparental no es un universo homogéneo, ¿no? Entonces empezamos a tratar de delinear, miren, acá hay otro texto, que cuenta una mamá ecuatoriana sobre el hijo. Dice: él agarra los cuchillos y que me los va a clavar. Es así todos los días, siempre está pateando, dando puñetes, me jala del pelo, me tira contra la pared, también a sus hermanos. Todo lo que encuentra al paso lo destruye. A mí me ha dañado los móviles, corta los cables del cargador, los cuadernos los rompe, ha cogido cuchillos y ha dañado las puertas. A sus hermanos les arranca las hojas de los cuadernos, libros, no sé, yo pienso si tenga esquizofrenia o un trastorno bipolar, porque yo no entiendo la reacción de él, porque él dice que tiene muchísima rabia. Inclusive me insulta, me dice que no me quiere, que me desprecia, que soy una zorra que les he abandonado. Cuando no es así, yo he trabajado aquí y les he mandado el dinero. Pueden leer en el relato que la mamá tiene, ¿no? el reproche que el hijo hace respecto al daño sentido por la separación, ¿no? Pero le decía que tratamos de configurar
como alguna especie de clasificación, sobre todo para nosotros, para tener en cuenta a la hora de intervenir. Y veíamos que podíamos hablar de familias monoparentales con fusión relacional, que era el primer tipo de casos que les conté, familias con ambos progenitores en conflicto, familias con procesos migratorios, también hay que tener en cuenta los procesos de adopción y las familias multiviolencia, en los que la agresión es como un caso de retaliación, ¿no? Muchas veces, como la violencia es un circuito comunicacional familiar, donde muchas veces el niño ha sido agredido y cuando crece puede invertir el rol, ¿no? Pero son, como ven, perfiles muy diferenciados. Luego de entender esta clasificación familiar, yo empecé a cuestionarme mucho más, creo que también por mi maternidad y cuestiones personales, ¿no? Bueno, en realidad uno siempre pone parte de sí mismo en lo que hace, ¿no? Lo de haberme dedicado a lo de la migración tampoco fue casualidad. Entonces, empecé a plantearme más, si tenemos en cuenta la teoría del apego y los aspectos de crianza, y queremos dar, además de una lectura evolutiva familiar, aspectos más explicados desde el apego, ¿qué podemos entender? ¿En qué tipos de apego se da? ¿Se dan todos? ¿Hay alguno en el que es más frecuente? Las conclusiones que yo voy a compartir con ustedes tienen que ver con experiencias clínicas, con casos con los que hemos trabajado, ¿no? No es una investigación cuantitativa en donde se evalúan 500 casos, ¿vale? Es la conclusión de la experiencia clínica que hemos hecho. Pero antes de eso, no sé qué toque, me parece importante parar acá a comentar una cosa. Nosotros decíamos que la mayor cantidad de agresiones debutan en la adolescencia. Y esto no es casualidad. Hemos escuchado ayer ponencias respecto a todos los cambios que ocurren en la adolescencia, y hemos escuchado hoy también la importancia del apego. Yo diría que en la adolescencia la emergencia del pensamiento abstracto genera una experiencia distinta sobre la vida en los chicos. Se desarrolla la capacidad crítica, por un lado, y yo creo que son los mejores detectores de engaño. Y esto también se lleva a la relación con los padres. Por otro lado, el pensamiento lateral creativo, que destapa en la adolescencia, te permite ver otras realidades y otras posibilidades que no se miran ya con la ingenuidad de la infancia. Entonces, todo esto que ocurre a nivel más biológico contribuye a hacer manifiestas las discrepancias emocionales del conflicto con los cuidadores, especialmente en términos de reciprocidad afectiva. O sea, se cuestionan cosas que hasta el momento no eran tan claras y emocionalmente están mucho más presentes. Por otro lado, hay dos aspectos también importantes: el empuje de la sexualidad, que te permite por primera vez empezar a pensar quizá la posibilidad de otros vínculos que no sean con tus progenitores, y la experiencia de la temporalidad. Vos empezás a proyectar la posibilidad de un futuro. Entonces esto moviliza todo, pero no moviliza solo al adolescente, moviliza a toda la familia, porque los progenitores también tienen que empezar a responder a estas críticas o estos cuestionamientos que antes no se estaban dando. Bueno, entonces, lo que sí sabemos es que el apego seguro se vincula con una mejor capacidad para mentalizar, para regular las emociones, para establecer relaciones satisfactorias, ¿no? Cuando nosotros leemos sobre la descripción que se hace, por ejemplo, de los adolescentes que ejercen violencia filiparental, hay una descripción que es clásica, ¿no? Como baja tolerancia a la frustración, tendencia a la inmediatez, baja autoestima, dificultad para el control de impulso, ¿no? Son descripciones que no nos dan explicaciones de base de por qué esto ocurre, ¿no? Nosotros sí sabemos que un apego seguro favorece a que todo esto funcione de otra manera, ¿no? El haber estado en la mente de un cuidador te permite también haberte sentido, conectado, ¿no? Y entonces esto te enseña
a poder conectarte vos también, a empatizar, hay mayores niveles de autoestima y de afrontar los traumas. Entonces, nosotros lo que hemos ido viendo dentro de los casos con los que trabajamos es que la violencia filioparental está presente en los apegos inseguros y también los organizados, pero que esto genera diferencias respecto a cómo se experimenta, por ejemplo, la rabia, ¿no? O cómo se gestionan las emociones. Les voy a poner unos textos para que ustedes puedan apreciar la diferencia, no solo teóricamente. Le dice, esto es de una sesión con un chaval que vino, su mamá, y también estaba su hermano, vino derivado por justicia, ¿no? Por una denuncia que interpuso la mamá, y esa denuncia tenía una orden de alejamiento, a excepción del momento en el que se encontraban para la terapia. Entonces, la mamá le dice, es que no quiero hablarte todavía. Tendrás que darte cuenta de que tienes que ganar, demostrarme un cambio. No te llamo por teléfono, porque el hijo le reclamaba que pasaba de que no lo llamaba. No te llamo por teléfono, además, ni mantengo contacto contigo por tu bien, para que aprendas lo dura que es la vida. Tú sabes que lo estoy pasando mal. Es que bien no lo puedes pasar, chico. Tú sabes lo mal que lo estoy pasando. ¿Y tú sabes lo mal que lo he pasado yo? Tú estás en casa. Yo, por ejemplo, ayer no cené porque no había cena. A la cama y te cierran la puerta. Pena no me das ninguna. Yo no puedo dejarme arrastrar por la pena porque me implico y me pongo en un lugar que es donde no te puedo ayudar. Yo me he encontrado situaciones muy duras y la pena no me ha servido de nada. Me he enfrentado a por qué me había equivocado y qué me había llevado a eso. No he pensado qué habían hecho los demás, sino qué he hecho yo. Y quiero que tú te des cuenta y empieces a corregir todos esos comportamientos, porque será mucho más fácil la convivencia. Pero si no aceptas eso, seguiremos con una situación conflictiva. Llevo 7 meses encerrado. Mejor, todo esto el chico estaba llorando en sesión. Mejor, ya ha salido más de la cuenta. Que me estoy llevando esta puta vida yo solo, ¿eh? A todos nos cuesta la vida. Que no tengo libertad. Y antes tenías una que no te correspondía. Te saltabas todo a la torera. Yo no me he metido en esos problemas nunca. Tú me has metido. Yo no, fue tu comportamiento. No quieres que vuelva. Si no cambias, ¿no? Efectivamente, no tienes nada si no te tienes a ti mismo. No sé cómo les resuena el texto. A mí me parece fuerte, ¿no? Hay varios elementos que podemos ver acá, de los que habla Slutsky, por ejemplo, cuando habla de violencia, en donde se deniega y se re-rotulan los actos, en este caso, de agresiones por parte de la mamá, ¿no? Por ejemplo, yo te educo así porque es bueno para vos, ¿no? Te castigo si es bueno para vos. Aparecen como estas distorsiones a nivel comunicacional. O no estás sufriendo, eso no es sufrimiento. Esto no es castigo, es educación, ¿no? O donde se redefine el corolario de valores, ¿no? Lo hago por tu bien, lo hago para que entiendas lo dura que es la vida. Yo no sé si en el texto se puede ver o se puede sentir un poco la experiencia de rechazo con la que este chaval, no solo en este punto, sino en la historia de su vida ha crecido. Fíjense que diferente, bueno, luego vuelvo a eso, es a este otro relato. Le dice el terapeuta, a ver, ¿qué es eso de que pareces un esclavo? ¿Por qué dices eso? Esclavo porque no me dejan hacer nada, siempre me dan órdenes. La madre, pero tú, ¿qué hacías en casa si no te hacías ni la cama? No hacías absolutamente nada. ¿Cómo que no hacía ni la cama? Nada, nada. ¿Qué nada? Porque tú no me dejabas. Que tú lo haces mal, que lo haces mal, que no sé qué, que lo hago yo, no sé qué, que estás estorbando aquí, encima, pero qué mentirosa. A ver, ¿has querido hacer cosas y no te han dejado? Dices, pues claro que sí, porque quiero ir a casa de un amigo a dormir y no me deja. ¿Por qué no me dejas? A mí nunca me has pedido ir a casa. No, no te pedí lo de ir a Burgos y no me dejaste. A mí nunca me has pedido eso. Sí, que tú no me dejas hacer nada, que tú me mimas ahí como un cabrón. Tú te supones de antemano que nadie te deja hacer nada. Y yo no quiero que me mimen, que tengo 17 años, estoy hasta los cojones de mi madre ya. Tú nunca has pedido permiso por las cosas.
La que tenía que estar ahí en el centro tenías que ser tú, dice el hijo. Pero yo no he pegado a nadie ni he montado los Cristos. Pero tú has jodido a todo el mundo, le dice. Se puede captar en los textos la diferencia de la relación. En este caso, por ejemplo, yo creo que fue en la tercera o cuarta sesión, las terapeutas se enteran de que dormían juntos. Y cuando preguntan sobre cómo eran las condiciones de la casa, había muchas más habitaciones. Pero era un deseo de estar, que yo creo que influía también en el hecho de que él no se metía nunca a la cama, había alterado totalmente los horarios, dormía de día, de noche se despertaba. Entonces, lo que les quiero mostrar es que son dos apegos diferentes. En el primer caso, nosotros hablamos de un apego evitativo, y en el segundo caso hablamos de un apego coercitivo. En el apego evitativo nos encontramos con historias de acontecimientos percibidos como pérdida. Acá hay otra cosa que es muy importante. Es decir, la pérdida puede ser física, porque uno de los progenitores fallece, porque no está presente por la migración, o puede ser una pérdida de soporte afectivo. No está la parte de nutrición emocional. Digo esto porque un aspecto importante que no les comenté es que en muchas de las familias vemos que hay abdicación de uno de los progenitores en el ejercicio del rol. Y esto es una cosa muy, muy importante. Ya sea por conflicto y descalificaciones conjuntas, porque no lo ha habido, porque hubo una separación y la familia empezó a tener un funcionamiento monoparental. Por otro lado, en los apegos evitativos hay mayor presencia de experiencias de malos tratos en la historia familiar, físicos o psíquicos, o como receptor o testigo de violencia, esto en todos los casos que nosotros hemos visto. Y nosotros sabemos que en los apegos evitativos, las estrategias defensivas, habló algo de esto, se habló hoy en la ponencia un poquito, se habla de la inhibición en las conductas de apego, reducción de expresión de malestar, una experiencia de soledad con mucha capacidad para el cuidado, ¿no? Como la idea es como aprender a defenderte solo en la vida. Si vos no vas a poder confiar de que va a haber alguien que te contenga, vos aprendés a hacerlo solo, ¿no? Las emociones básicas son la desesperación y la rabia. Entonces, lo que nosotros fuimos entendiendo cuando exploramos las situaciones de violencia puntual es que lo que activa el circuito tiene que ver con experiencias distintas dependiendo del apego. En este tipo de apegos, por ejemplo, hay un previo a la rabia que normalmente tiene que ver con algo que les hace sentir rechazo, ser rechazado, perdón, o no ser querido, no ser importante para el otro. En cambio, en los apegos coercitivos, esto es diferente. Lo que activa estos momentos de violencia tiene más que ver con experiencias de ser invadido, controlado, querer ser dominado, ¿no? Y esto es lo que destapa la rabia. Yo creo que esto es interesante conocerlo porque nos ayuda a dar líneas a la hora de qué buscar dentro de las situaciones de conflicto. ¿Cómo vamos con la oración? 5 minutos. Gracias. En los apegos coercitivos hay una historia familiar con presencia parental muchas veces intrusiva o exagerada, ¿no? Con progenitores con un perfil más aprensivo. Lo de la intermitencia en el cuidado que puse ahí tiene que ver con una situación que se da a veces, que son padres como muy presentes, muy cuidadores, muy atentos, pero que en situaciones reales de amenaza, por su propio miedo, muchas veces no pueden sostener. Entonces esto genera una confusión en la experiencia del niño, ¿no? Como que hay una tensión constante, pero cuando puede ser más necesitada no está. Lo que sí es muy visible en la historia evolutiva es la coacción en la exploración, ¿no? Como contaba este chaval, no me dejas ir a dormir a Burgos, ¿no? Desde más pequeños. Y esto tiene una cosa muy importante, porque si nosotros vemos en este perfil es muchas veces la hiperprotección. Si no hay posibilidad de inhibir conductas, no hay posibilidad de frustrarte, ¿cómo aprendes a frustrarte? Sin la experiencia, ¿no? Entonces esto tiene mucho que ver luego con la tendencia a la inmediatez. O cuando hay una crianza muy centrada en lo que el niño
pide lo que el niño... Yo digo pide porque creo que a veces confundimos lo que el niño necesita o lo que el niño nos pide, ¿no? Genera un sentido muy autocentrado, ¿no? Que eso luego tiene sus repercusiones con la empatía. Entonces, las estrategias, a diferencia de las otras que veíamos en el evitativo, que es más de inhibición, de autosuficiencia, son de estrategias coercitivas, de mucha demanda. Esta demanda desde pequeños puede ser una demanda más bien activa, por ejemplo, rompo todo, toco todo, hay que estar todo el tiempo detrás del niño, o puede ser más pasiva, que es como más en la demanda de no puedo con las cosas, me enfermo, ¿no? Y las emociones básicas que vimos acá tienen que ver más que con la desesperación y la rabia, con el miedo y la ansiedad. Entonces las activaciones de conflicto, como les contaba antes, son diferentes en los perfiles. Y ni nos metemos hoy en los perfiles mixtos, ¿no? Que también hay una pequeña diferencia. Entonces, la idea que yo quería compartirles es la necesidad de movernos desde una mirada compleja con respecto a la violencia filoparental. Esto que les decía antes, y que creo que también lo hablaba ayer Mauricio en la ponencia inaugural respecto a no hay una terapia de familia para una adicción, acá es más o menos parecido, ¿no? Esto no es un universo homogéneo, es una situación compleja en la que nosotros tenemos que tener en cuenta la dinámica familiar, por supuesto, no solo también los aspectos internos, el cómo estos aspectos internos van vinculados en una relación interpersonal, ¿no? Hoy nos hablaban también del apego y de cómo de lo interpersonal a lo intrapersonal, ¿no? En un circuito circular. También cómo la relación entre los progenitores se internaliza cuando son dos progenitores. Y un aspecto que cada vez me interesa más, que es también lo macro, ¿no? Porque muchas veces trabajando con la familia yo empiezo a pensar, digo, bueno, pero si nosotros nos ponemos a ver este tipo de situaciones, fusión relacional, previa triangulación, previo conflicto de los padres, también lo encontramos desde hace mucho tiempo, y el tipo de síntoma que se daba no era este síntoma, ¿no? ¿Por qué este síntoma de agresión? Yo creo que acá hay aspectos también que son sociales y contextuales que tenemos que tener en cuenta. En un contexto mucho más jerarquizado, la violencia de un hijo a un padre se experimenta de un modo diferente que en un contexto como la sociedad actual en la que nosotros vivimos. Entonces, bueno, creo que lo que quiero compartir con ustedes es la complejidad del fenómeno. Y por otro lado, la importancia de incluir diferentes dimensiones. Por ejemplo, tener en cuenta el apego nos da nuevas nociones de la especificidad respecto a los circuitos interaccionales en el conflicto. Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos trabajando con una adolescente coercitiva y con una mamá coercitiva. Pues se detecta un conflicto muy habitualmente, que viene activado en el miedo y la ansiedad, como les contaba. Por ejemplo, porque la hija empieza a necesitar mayor nivel de autonomía, esto genera miedo en los padres, ¿no? Entonces aumentan las conductas de control. Ante el aumento del control, la experiencia de la chica aumenta la rabia, de lo que vamos hablando, y esta rabia muchas veces hace que se salga más y el circuito se retroalimente. Dos ideas más, ¿no? Y bueno, por otro lado nos permite tener una mirada que también incluya el aspecto interno, que tiene que ver con cómo el adolescente lo experimenta, o cómo la madre o el padre lo experimenta. Y bueno, ya no nos da más tiempo, pero que también se habló un poquito de hoy eso esta mañana, y saber que trabajamos con un perfil de apego o con otro, nos da pautas respecto a cómo manejarnos en la alianza terapéutica. Y bueno, muchas gracias por la atención.
Bom dia a todos. Eu vou tentar falar devagar, porque eu costumo falar muito depressa, para facilitar a tradução e a compreensão aos colegas que não percebem de português. Queria começar por agradecer o convite. É um grande privilégio poder estar aqui neste contexto, não só a aprender, mas também partilhar a nossa experiência. E queria fazer uma ressalva inicial. O nosso sistema de promoção e proteção em Portugal é muito diferente do espanhol, e, portanto, se calhar, há algumas dimensões. Eu vou tentando enquadrar o que é importante para perceber o que se pretendemos falar, mas haverá algumas questões que são diferentes, mas não vou centrar muito nisso, porque a questão substancial é da própria relação entre a criança com as famílias, portanto não vou detalhar muito a questão das diferenças jurídicas e de organização, ok? A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, como o colega já disse, é uma entidade que em Espanha não tem semelhança, mas o que é importante perceber é uma entidade que, comparando com a Espanha, assume a responsabilidade em tudo o que é matérias de infância na área metropolitana de Lisboa, portanto, numa zona que tem cerca de 3 milhões e meio de habitantes, que é muito significativo. Desde o apoio aos tribunais, que é uma realidade que não há em Espanha, porque o sistema é diferente, às comissões de proteção de crianças e jovens, que são entidades parajudiciais que envolvem a comunidade na proteção das crianças, à adoção, ao acolhimento familiar, às casas de acolhimento, às respostas de autonomia, uma grande diversidade e grande paleta de responsabilidades, que neste caso é uma entidade, sendo privada, assume as responsabilidades públicas neste contexto. É só para fazer este enquadramento. Hoje vamos falar sobre a parentalidade plural e sobre o acolhimento familiar. O acolhimento familiar em Portugal é uma coisa recente, está na lei há muitos anos, já houve acolhimento familiar no passado, mas era um acolhimento familiar que não era qualificado nem técnico. Na generalidade eram famílias pouco qualificadas que acolhiam crianças, muitas das vezes com problemas similares às próprias famílias de origem de onde vinham as crianças. E isso criou isto já estamos a falar há 20 anos, criou um contexto muito crítico, porque muitas vezes os maus tratos e a negligência nas famílias de acolhimento eram similares ou piores da casa de origem. Mais ou menos isso foi descontinuado. Em 2008 a lei veio dizer que isso não podia acontecer. Há uma diferença muito substancial com a Espanha, é que as famílias que têm laços de sangue não podem ser famílias de acolhimento. Um tio não pode ser família de acolhimento, por exemplo. Temos uma modalidade diferente. E, portanto, o número de famílias de acolhimento reduziu para um número ínfimo. Nós, há até 2 anos atrás, antes de começarmos com este programa, apenas 3% das crianças que tinham medidas de colocação estavam em acolhimento familiar. As demais estavam em casas de acolhimento em respostas residenciais. Portugal, em termos estatísticos, na Europa, era o país mais mal qualificado. E, portanto, este programa foi, digamos, um catalisador de uma mudança de paradigma para um contexto mais familiar, menos institucional e para um caminho de desinstitucionalização, numa lógica que todas as crianças têm direito a crescer em famílias. Bom, isto é só para ficarem com uma ideia, sobretudo os colegas que não são portugueses. Nós em Portugal temos 3 tipologias diferentes que podem dar um ambiente familiar às crianças. Temos a adoção, a nossa adoção também é diferente de Espanha, porque nós não temos o regime da adoção aberta, ou seja, não temos o regime da adoção que permite a família de origem ter relação regular com a criança. Há uma escapatória que diz que, se for do interesse da criança, pode manter relação com figuras significativas, mas, em regra, a jurisprudência, estamos a falar de irmãos com pais, é uma coisa pouco usada. Nós estamos a tentar que a adoção aberta venha a ser uma questão que seja colocada em cima da mesa, porque é uma necessidade clara, como vamos ver. Temos uma modalidade que é única, que é o apadrinhamento civil, que se compara à lógica que havia dos padrinhos religiosos, não é? Que as pessoas, sobretudo no contexto católico, as crianças eram batizadas e tinham os padrinhos, que era para se acontecesse alguma coisa aos pais, os padrinhos é que asseguravam a educação católica das crianças. E, inspirado nesta lógica, o Estado português criou esta medida do apadrinhamento civil, não do ponto de vista da proteção religiosa, mas da proteção para a educação. É uma medida que tem muito pouca expressão e, na minha opinião, não tem um potencial para crescer muito. Estamos a falar de alguém, imaginemos que se o meu irmão falecesse e eu tinha um sobrinho que não tinha ninguém, eu apadrinhava civilmente, portanto tinha as responsabilidades legais da sua educação e ficava. Em abstrato, uma família dizer eu estou disponível para apadrinhar uma criança que não conheço, tem pouco potencial e por isso é que a expressão do apadrinhamento civil é escassa. Há situações que são naturais e aí há um potencial,
que é, imaginem, na comunidade há uma família que não tem capacidade de exercer a parentalidade, mas tem na sua rede social uma vizinha ou um familiar que tem, e então o Estado, o Tribunal pode entregar a responsabilidade através do apadrinhamento civil a essa pessoa, com o consentimento dos pais, e ser essa pessoa a exercer as responsabilidades parentais, mantendo a relação com a família de origem. Mas é uma medida que não tem tido grande capacidade de dinamização. O acolhimento familiar, pronto, vocês conhecem, é uma medida em que provisoriamente uma criança está num contexto de uma família de acolhimento para depois poder voltar ao seu sistema familiar normal. Acho que já passei dois. Este slide sintetiza um pouco isso, que é a diferença. Quando nós temos a criança, e estamos a falar sempre no sistema de promoção e proteção, portanto, crianças ou jovens que estão em situação de risco ou de perigo. E a hipótese da família biológica, a família de origem, ser a solução, o trabalho que temos que fazer é dar formação, capacitar os pais para que os pais tenham as competências parentais para ficarem com a criança. Portanto, este, digamos, é a resposta mais regular e mais normal, que é, há pais que têm fragilidades no exercício da parentalidade, há contexto de risco ou de perigo, então temos que encontrar soluções para dar capacidade de formação aos pais para que consigam ter as crianças. Por exemplo, alguns exemplos que a Lorena há pouco falou, situações de conflito familiar, a ideia não é retirar as crianças, a ideia é intervir no contexto familiar para regular essas situações, não é? Portanto, através da formação, da terapia, da capacitação, de várias modalidades diferentes. Outra coisa é quando uma criança está em perigo e os pais de todo não têm capacidade para exercer a parentalidade. Então, vamos para uma família de acolhimento, e quando há uma família de origem e há uma família de acolhimento, há uma parentalidade plural. Porque, tirando situações absolutamente excepcionais, ou diria raras, em regra, as famílias de acolhimento não são inibidas das responsabilidades parentais. As questões fundamentais da criança, os pais, embora não tenham criança, continuam a ter essa responsabilidade. E a família de acolhimento faz o exercício das dinâmicas regulares na proteção da criança. Portanto, temos duas famílias e uma criança e há uma parentalidade plural, e esse é o tema que eu vou aprofundar mais à frente. Depois temos a situação da adoção, que há uma criança, e em Portugal a adoção, em regra, tendo exceções muito residuais, em regra, há acordo com a família de origem, a família de origem é inibida dos contactos e há outra família que adota a criança. Portanto, aqui estamos a falar de uma parentalidade substitutiva. Portanto, a criança tinha um contexto de parentalidade que é cortado e é criada outro contexto de parentalidade através de uma família adotiva. Portanto, aqui falamos de uma parentalidade substitutiva. E dos padrinhos civis, já há pouco falei, na prática mantém-se a relação entre a mãe ou a família e os padrinhos civis, por isso é uma parentalidade cooperativa, porque na prática os pais continuam a fazer parte da vida da criança, mas há outra pessoa ou outra família que assume as responsabilidades educativas e as responsabilidades civis, e portanto há uma parentalidade cooperativa. Portanto, estamos a falar de 4 tipos de parentalidades diferentes para situações diferentes. Cá está, também não há um tipo de parentalidade e temos que encontrar dinâmicas diversas para aquilo que melhor serve o interesse de cada criança. Portanto, muito rapidamente, só porque o nosso acolhimento familiar é diferente de Espanha, portanto, é uma medida para promover os direitos e proteção das crianças, que se entrega a confiança da criança a outra família, não é? Há aqui uma coisa que é diferente. Em Portugal não é possível famílias com laços de sangue serem famílias de acolhimento. Em Espanha são as famílias extensas, que é um número muito significativo, de outros familiares que assumem o acolhimento das crianças. Em Portugal podem também assumir essa responsabilidade, mas a medida é diferente. Nós temos medidas de apoio junto de familiares, que têm uma configuração diferente legislativa e uma dinâmica completamente diferente. Não conta para esta dinâmica. Essa solução existe, é uma área que eu acho que claramente tem que ser desenvolvida. Não vou agora aqui desenvolver essa preocupação, porque não responde, na minha opinião, a todas as necessidades para essa alteração, porque o nível de avaliação dos familiares é muito residual e muito rudimentar, ao contrário do acolhimento familiar, porque, segundo a legislação portuguesa, essa medida junto de outros familiares, no máximo, pode ter 1 ano e meio de duração, e muitas vezes quando um tio acolhe uma criança é para o resto da vida e, portanto, ao fim do 1 ano e meio fica um vazio, e porque o apoio económico é muito menor, e nós sabemos,
se em Espanha podem sentir isso, em Portugal muitas das pessoas que pagam são pessoas pobres. Nós vivemos num país que não tem muitos recursos, muitas pessoas não têm filhos porque não têm condições, portanto nós percebemos que o potencial das famílias acolherem mais crianças no seu alargado, se não tiverem um suporte económico, é fragilizador. E, portanto, o apoio económico aqui também é uma questão importante. Mas só para dizer que essa diferença em relação entre Portugal e Espanha. A lei portuguesa faz uma coisa, porque isto é um startup do que aquilo que a Espanha já está muito mais regulado, que é, como não temos acolhimento familiar, o legislador, o Estado português, entendeu o quê? Que se tem de dar preferência às crianças do 0 aos 6, porque claramente é onde faz mais diferença, este acolhimento e a criança está num contexto familiar, onde é mais impactante pela negativa se houver uma resposta de acolhimento residencial e, portanto, a literatura tem isso mais do que explorado e, portanto, há claramente esta aposta, que é, por regra, a criança deve estar preferencialmente em acolhimento familiar e só não servindo o seu interesse é que tem acolhimento residencial, mas as crianças com menos de 6 anos têm que estar em acolhimento familiar. Compete à entidade que propõe a medida justificar se ir para acolhimento residencial é alternativa. Porquê? Porque se isso justificar o melhor interesse da criança. Ou seja, por defeito é para acolhimento familiar. Só se a equipa que acompanha a família e a criança entender que naquele caso concreto, por alguma circunstância, é preferível uma resposta residencial, então o ónus está do seu lado e tem que levar ao contrário. O problema... O problema é que não há famílias de acolhimento em Portugal em número suficiente e muitas das vezes são aplicadas vidas em acolhimento residencial porque não há as famílias de acolhimento. Mas a lei tem esta obrigatoriedade, que é acolhimento familiar preferencialmente dos 0 aos 6 obrigatoriamente, e ficam longe do outro lado. Porquê? Porque é evidente que não podemos permitir ter crianças com 2 anos e 1 ano a crescerem em casas de acolhimento como acontece em Portugal. Até o ano passado tivemos 600 crianças com menos de 3 anos a crescerem em casas de acolhimento. E agora estamos a mudar, mas é uma situação que claramente temos que atacar de raiz. E o legislador, e bem, obriga. O problema é que entre a legislação e a prática estamos no delay. Portanto, nós estamos no startup a tentar mudar essa realidade. Pronto, cá está, isto é o que eu estava a dizer, já fui passado à frente. Bom, alguns princípios no acolhimento familiar que é importante. Em Portugal, ao contrário de outros países, por exemplo, a nossa legislação no passado dizia que o acolhimento familiar era uma tarefa de responsabilidade profissional. Portanto, a família de acolhimento recebia uma verba pela função que desempenhava e mais outra verba pelos custos de manutenção da criança no contexto do acolhimento familiar. Nós batemos muito, particularmente nós também na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para nós isto nunca fez sentido. Nós achamos que a nossa cultura latina, a relação que temos, é completamente dos países anglo-saxónicos. Nós, por norma, em Portugal isso para nós é muito evidente, as pessoas são muito calorosas, o conceito de família é muito importante e há uma generosidade muito grande das famílias. E nós achamos que a profissionalização tinha mais problemas do que íamos pela lógica da solidariedade. Então, o que se entendeu, houve uma alteração legislativa, é que as famílias de acolhimento portuguesas não são profissionais, são famílias que solidariamente estão disponíveis para acolher crianças. Não quer isto dizer que não haja menor exigência, mas não queremos psicólogos a acolher crianças. Podem ser psicólogos, mas estão lá como família, não estão lá para serem psicólogos ou centros sociais, ou o que quer que seja. E o objetivo de uma família de acolhimento é proporcionar a uma criança um ambiente familiar. Porque depois há uma equipa técnica externa à família que faz o trabalho técnico. A família apenas tem que proporcionar um ambiente familiar. Até podem ser 2 psicólogos, mas se não estão lá como psicólogos, estão com pai e com mãe de acolhimento para proporcionar um ambiente familiar. Esta é uma mudança substantiva que, na minha opinião, o próprio perfil das famílias que estão à nossa disponibilidade, eu já vou falar sobre isso mais à frente, é completamente diferente e, na minha opinião, muito mais vantajoso. São famílias com um nível de motivação muito mais adequada para o que se pretende do que famílias profissionais, porque a vantagem de começarmos mais tarde que os outros países é que podemos aprender com a experiência dos outros, não é? E o que nós assistimos em muitos países que têm uma lógica de acolhimento profissional é que depois as famílias entram numa lógica, não vou dizer que há um desinvestimento emocional, mas começa a haver uma banalização e nós queremos famílias absolutamente comprometidas com aquela criança,
como sujeito único. E se tem 3 crianças e depois saem 3, então outras 3, entra-se numa lógica de banalização e cada criança tem direito a ter uma pessoa incondicionalmente disponível para emocionalmente se envolver com ela. E, portanto, isto é distintivo em relação à generalidade dos países, mas que eu acho que é um aspecto importante. Outra questão também nesta lógica importante é que cada família de acolhimento apenas tem uma criança. Nós não queremos ter famílias com 3 e 4 crianças, porque aquela criança precisa também sentir um amor tendencialmente incondicional. E isso começa muitas crianças, a criança começa a percepcionar outro tipo de questões e isso pode colidir. A exceção é quando são fraterias. Nós pretendemos não separar as fraterias e, portanto, temos casos de famílias que têm 2, podem vir a ter 3. Imaginemos que é uma frataria de 7, é impossível, diria. Então o que é que procuramos? Se calhar 2, 3 famílias de acolhimento em proximidade e criamos quase um consórcio familiar para garantir os convívios e a relação entre as famílias e isso pode ser também uma metodologia a executar, mas para preservar sempre as relações filiais, não é? Mas o que queremos é que cada família apenas tenha uma criança ou uma frataria e não tenha 3 ou 4 crianças. Já tivemos 1 ou 2 casos excepcionais pela situação emergencial em que houve famílias que acolheram uma segunda criança, mas ou seja, é possível, mas nós tecnicamente achamos que não é desejável. Não é? Outra questão é a temporalidade. As famílias de acolhimento, a ideia é serem um ambiente familiar em que a criança está até poder voltar para a sua família de origem. Nós achamos que o normal é que as crianças vivam na sua família de origem. Não é? E, portanto, o que nós temos que fazer é, o acolhimento familiar não pode ser uma adoção ad hoc, não pode ser uma adoção. E para isso é importante o quê? Quando a criança é retirada, a intervenção com a família de origem. Já vou falar mais sobre isso. É fundamental. O objetivo é, muito rapidamente, diagnosticar se a família de origem tem ou não potencial para vir a exercer a parentalidade. Esta é uma questão-chave, nós temos muita dificuldade, é uma questão que temos que aprender muito, porque o tempo da criança é muito curto. E nós não podemos ter crianças 2, 3 anos numa família a avaliar se pode voltar para a família ou não, porque a criança fica clivada e as próprias famílias de acolhimento e as próprias famílias de origem ficam difusas no seu papel. E, portanto, a questão da temporalidade é muito crítica, que é nós, em tempo útil, temos um diagnóstico, há ou não há potencial para exercer a parentalidade. Se não há, temos que procurar soluções familiares alternativas, porque a criança tem direito a crescer em família e em família segura. Se há potencial para vir a exercer a parentalidade, então temos que desenvolver de uma forma intensiva um plano de capacitação e de intervenção com a família de origem para o mais rapidamente possível a criança poder voltar para a sua família. Isto é uma coisa que é muito importante, que é as nossas famílias de acolhimento têm um acompanhamento técnico permanente e uma disponibilidade de 24 horas por parte dos técnicos. Qualquer família de acolhimento, se tiver uma situação, a qualquer hora pode ligar, porque sabe que do outro lado está uma pessoa que atende o telefone e que ajuda a pensar sobre isto. Nós escolhemos este paradigma, não ter equipa de famílias profissionais, são famílias solidárias para proporcionar um ambiente familiar, mas tem um suporte técnico por parte da equipa. Cada técnico nosso apenas tem, no máximo, 12 famílias, para ter uma disponibilidade, para ter uma relação muito presente na vida da família de acolhimento e da criança e um acompanhamento muito incisivo. Para quê? Para garantir essa componente técnica complementar ao ambiente familiar que a família proporciona. E esta é uma questão-chave para funcionar. Porque no passado o que acontecia, naquele modelo que eu falava, é que as crianças eram acolhidas e ficavam lá sem ninguém que queria saber delas. Depois de 4 ou 5 anos tinha-se dado uma adoção tácita, não é? E depois havia uma dificuldade. Não, as nossas equipas estão com um contacto regular, quer com a criança, quer com a família, no seu acompanhamento, presencialmente, às vezes por os outros meios digitais, mas muito, muito presente. E, portanto, todas as questões significativas da criança são trabalhadas com a nossa equipe. Ok? Outra coisa muito importante que é como é que nós garantimos as visitas das famílias de origem. A nossa legislação ainda não tem essa solução. Nós, na Santa Casa Misericórdia, como somos uma entidade que tem autonomia a esse nível, criámos respostas novas, criámos o que nós chamamos de centros de capacitação ou pontos de encontro familiar, que são espaços neutros, onde a criança pode estar com a família de origem e tem uma equipa técnica a supervisionar essas visitas. E, portanto, esta questão é muito importante, porque as famílias de acolhimento, naturalmente, não estão disponíveis para
logo, muito menos num primeiro momento, para acolherem a família biológica na sua casa para visitar os filhos, não é? Porque ninguém está disponível para ser família de acolhimento para acolher pessoas, muitas vezes em situações de exclusão ou situações de grande complexidade na sua própria casa, impactando o seu ambiente familiar. E, portanto, temos que criar espaços neutros em que se possa garantir esses convívios. Não quer isto dizer, com o andar da carruagem, que a relação entre as famílias não proporcione depois esses contactos mais informais e diretos, que é o que na prática acontece quase sempre. Mas, sobretudo, numa primeira fase, é fundamental termos estes espaços para uma intermediação técnica dos convívios e entre equipas e com a criança. Não quer dizer que depois, naturalmente, isso não aconteça, não é? Pronto, cá está, era isto que eu estava a dizer. Okay? Eu traduzi para espanhol, depois tenho que estar a ler e traduzir para mim. Isso também é mais difícil. Portanto, dois aspectos que nós consideramos críticos neste processo. É a relação com a família de origem e a temporalidade com a família de acolhimento. A relação com a família de origem, há uma coisa que tem que ser dita. Havia um pouco um mito urbano, havia uma ideia pré-concebida que a relação da família de acolhimento com a família de origem ia ser terrível, ia ser dramática. A nossa realidade desmente completamente isso. Eu posso-vos dar o exemplo da primeira situação que nós fizemos de acolhimento familiar há 2 anos. Era uma situação de um pai que diziam altamente violento, foi uma retirada policial à bruta, e quando pensámos no acolhimento familiar, era o primeiro caso, pensávamos, bem, como é que vamos garantir aqui os contactos desta família com esta criança, e até pensámos, vamos fazer a nossa sede, porque na nossa sede arranjamos uma sala, fomos comprar uns brinquedos e uns tapetes para montar ali uma sala improvisada para garantir as visitas, porque aqui temos segurança e pomos um segurança do outro lado, discretamente, sem a família se aperceber, para se houver conflito de validade, conseguirmos, de alguma forma, agir e proteger. Mas isto era a preocupação que nós tínhamos na nossa cabeça dos nossos preconceitos. Na segunda visita, esta primeira visita correu muito bem, nessa primeira visita, os pais disseram, nós queremos conhecer a família de acolhimento do nosso filho, para saber se ele está bem, para nos sentirmos confiantes. E este é um procedimento que nós temos sempre, assim que achamos adequado, as famílias conhecerem-se para desmistificar, porque o desconhecido é sempre assustador. Não é? O cabo da boa esperança que Portugal descobriu quando fez os descobrimentos, antes disso era o cabo das tormentas, porque as pessoas tinham medo, tivessem lá demónios, não é? E depois de atravessado passou a ser o cabo da boa esperança. Isso é o que acontece. Desculpa, 5 minutos. Ok, vou ter que acelerar muito. O que é que acontece em relação ao desconhecido? O que é que aconteceu então? Nessa circunstância, na segunda visita, a própria família de origem, que em tese era altamente problemática, assim que viu a família de acolhimento, a primeira coisa que fez foi abrir os braços e a mãe biológica virar-se para a mãe de acolhimento a dizer: estava desejoso de conhecer a mãe do meu filho, que ela era a mãe. E, portanto, é muito mais na cabeça dos técnicos do que na cabeça das famílias. A forma como se comunica, como se desmistifica, é fundamental. E, portanto, esta relação com a família de origem é complexa, mas é trabalhável tecnicamente. E, quando trabalhável, é uma mais-valia muito grande. Só para vos dar um dado, nós temos 36 crianças que já estiveram no acolhimento familiar e que já saíram. Dessas 18 foram para a adoção, outras 18 voltaram para as famílias de origem, e em 36, 35, portanto só uma é que não, e por questões muito específicas, têm uma excelente relação da família, de acolhimento, que já não tem relação formal com a criança e com a família, até nas situações de adoção. Há famílias que já há 1 ano não são família de acolhimento e continuam a fazer parte da vida da criança, não havendo descontinuidades e da vida da família. Até acontece situações em que a família biológica liga à antiga família de acolhimento, onde a criança já não está há 1 ano, olha, ele está a fazer uma grande birra, o que é que me aconselha a fazer? Oh, eu tenho que ir a uma consulta, pode ficar com ele. Isto, porquê? Porque nós promovemos esta relação. A lei portuguesa diz que se deve promover uma relação família de acolhimento pelo menos mais 6 vezes. Mas quando isso acontece naturalmente, as relações ficam na vida da criança e estas famílias continuam a fazer parte da vida das crianças. Por isso é que é uma parentalidade plural, porque o amor acrescenta sempre, não subtrai. Bem, a temporalidade do acolhimento familiar, como já disse, é um problema. É que se a criança está há muito tempo no acolhimento familiar, começa a ficar clivado para ela que é mãe, que é que não é mãe. E isto dificulta e muitas das vezes cria problemas. Portanto, temos que intensificar isso. E eu vou ter que intensificar porque tenho muita coisa para falar. Bem, esta é uma questão muito importante de contribuição que estamos a falar. Temos a criança, a família de origem e a família de acolhimento. Não é?
E a criança, quando temos bebés, isto não é muito perceptível, a criança não tem maturidade para perceber isto. Mas quando temos crianças mais velhas, começam até na forma como tratam a família de acolhimento. Há uns que tratam por mãe e pai, por ter outros irmãos da família de acolhimento e ouvem falar mãe e pai, também tratam por mãe e pai. Há outros que tratam por tio, há outros que tratam pelo nome. Nós não queremos forçar muito, porque achamos que a criança, o que é muito claro é perceber que esta é a mãe, esta é, sobretudo para a comunicação familiar, e este é que são os pais, mas não queremos impor muito, compete muito à criança fazer isto. Mas a gestão desta triangulação é muito importante. A família de origem tem que perceber que esta família está cá para ajudar. Isto é muito importante, e que não é uma rival. E compete, e portanto, quanto mais nós conseguirmos, primeiro que a criança tenha muitos contactos com a família de origem, porque se nós temos uma criança com 6 meses, só vem mãe de 15 em 15 dias, não se vai dar vinculação e, portanto, só é mãe biológica formalmente, porque na prática não é mãe nenhuma, não é? Acaba por ser esta a mãe, não é? E, portanto, temos que criar muitos contextos de convívio e com tempo, não é? São visitas de meia hora, pode haver contextos, seja uma manhã inteira, um dia inteiro, para que a criança possa melhorar e criar esta relação com a família de origem, não é? Esta questão é muito importante. Por outro lado, promover contactos entre as famílias para desmistificar. Nós temos várias técnicas, agora tenho tempo para explicar, mas um bocado como surge nas escolas, há um caderninho que as famílias comunicam recados, olha, ele estava muito ansioso, não conseguiu dormir, esta noite teve um pesadelo, e portanto isto também permite às duas famílias irem comunicando e ajustar, mas criar muito esta triangulação harmónica, que esta triangulação não tenha rupturas e que não seja encarada como uma rivalidade entre as duas equipas. Para isso acontecer é importante o quê? Que os intervenientes, que são as equipas que intervêm, garantam o mesmo. Na nossa legislação há sempre um gestor de processo, que são entidades públicas que têm essa responsabilidade, que são, no nosso caso, equipas de assessoria ou das CPCJs, que é o gestor de processo, que é quem tem a visão do todo do processo da criança. Depois temos uma equipa que trabalha com a família de origem, na sua capacitação para que a criança possa voltar, e temos outra equipa que trabalha o acolhimento familiar. Portanto, temos 3 equipas, vou voltar para trás. Para este triângulo, criança, família de acolhimento, família de origem, temos também um triângulo de técnicos. É um que tem a visão do todo, que é o olhar da criança que tem a visão total, e que temos estas 2 equipas que têm a visão da sua perspectiva. E é uma visão que naturalmente tem ângulos mortos, porque quem só intervém com a família de acolhimento e com a criança vê assim, há uns ângulos mortos. Mas quem só intervém com a família de origem e com a criança tem outros ângulos mortos. Portanto, é da triangulação técnica destas 3 equipas que sai a resultante. Uma coisa que é muito importante, na minha opinião, a equipa que faz o acompanhamento da família de acolhimento não deve ser a mesma equipa que faz a capacitação da família, porque senão pode criar uma relação enviesada e depois não há ninguém que faça a triangulação que permite ter uma maior clareza, não é? E é normal que haja tensão entre estas equipas, tensão técnica, não é? Tensão relacional, porque têm olhares diferentes e é exatamente desta tensão, não é, que se toma a melhor decisão e temos alguém que tem uma visão do todo que ajuda a dirimir essa tensão. Esta tensão técnica é fundamental, não é? Às vezes é mais trabalhosa, às vezes cria dificuldades institucionais, mas o garante que, da resultante destes 3 olhares, surge a melhor decisão. Agora vou mesmo passar telegraficamente, eu vou passar este lado, já falei, só para falar 2 minutos, pode ser? 1 hora e meia. Nós uma dificuldade grande que tivemos estas decisões têm que ser suportadas cientificamente, ou seja, nós não podemos fazer isto apenas intuitivamente. Não é? E então, nós, Santa Casa, integramos um contexto que é o ProChat Coller, que é um laboratório colaborativo que tem envolvido 18 universidades, tem várias outras entidades de várias áreas, todas no contexto da proteção da criança. E a ideia é desenvolver um modelo com sustentação teórica e científica que suporte estes aspectos, que eu não estou aqui a entrar nesse detalhe, mas como é que se avalia uma família? Não é? Que instrumentos se utiliza? Que metodologias é que se utiliza? E, portanto, estamos a desenvolver um modelo integrado de acolhimento familiar. Porque o mais fácil é avaliar as famílias e que as crianças estejam bem na família de acolhimento. O que é difícil é que nestas dimensões todas, que é do trabalho com a família, do trabalho com a criança, das crianças que estão aqui que vão para a adoção, que traz tantas dificuldades e especificidades que é preciso termos uma clareza e tem que ser um modelo integrado, não se pode fazer de uma forma fragmentada. Portanto,
o que é que queremos? É que a criança está no meio, mas entre a ciência e a prática à lei temos que criar uma integração que responda ao melhor interesse da criança. O que é que o modelo integrado do acolhimento familiar tem? Tem o primeiro módulo, que é como é que se faz a captação das famílias. O segundo, que é como é que se faz a formação inicial, porque há uma primeira formação inicial para as famílias, para perceber se estão ajustados com as suas expectativas e motivações ou não. Como é que se faz a avaliação? Como é que se faz a seleção? A formação inicial em Portugal, pela lei, são 20 horas. Portanto, as famílias, antes de começar o processo de avaliação, têm 20 horas de formação para, no final, dizer ok, estamos esclarecidos, queremos continuar. Como é que se faz? Depois, isto é antes de estarem selecionadas. Depois de estarem selecionadas, como é que se faz o matching? Como é que escolhemos a melhor família para aquela criança concreta? Como é que se fazem as transições para a família de origem ou para a adoção? Porque imagine, uma criança que teve 2 anos na família de acolhimento, passar para uma família adotiva, para a criança, a família de acolhimento é a família dela. Se ela for para lá com 10 dias, está lá há 2 anos, quando vai para outra família, esta é a família dela. Portanto, fazer esta transição para ser harmónica e não ser abandónica é muito exigente tecnicamente. Nós estamos a desenvolver um projeto já no âmbito da adoção, que é o Family to Family, exatamente para garantir estas transições. Depois, durante a permanência e depois do acolhimento, que tipo de trabalho é que se faz? É o último slide. Isto é a grande equipa, eu não vou entrar em detalhe, mas envolve várias universidades, várias entidades. É uma equipa muito grande onde estamos a trabalhar as várias dimensões do modelo integrado do acolhimento familiar. Eu, para terminar, vou só passar um vídeo de 1 minuto, que é a nossa campanha do acolhimento familiar. Pode ser? Define 1 minuto. Estava a passar já. Lisboa precisa de um documento. É preciso agora. Iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E agora, a segunda campanha. Já é? Fizemos 2. É verdade. Dar esperança. Dar valor. Calor. Amor. Dar é tudo. Mas para dar, primeiro, é preciso receber. Há muitas crianças na área de Lisboa que esperam uma família que as receba, por muito ou pouco tempo. Dar é para a vida. LX acolhe famílias de acolhimento. Uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Dar é receber. Pronto, obrigado. Queria deixar uma nota que as campanhas da Santa Casa disse. A primeira era acolher uma criança é devolver-lhe a infância, porque qualquer criança tem direito a crescer em família, e a segunda é dar a receber. Un aplauso, Grancho, muy bien. Mariana, te toca. Sim. Alô? Alô? Bem, eu tenho aqui uma tarefa difícil, depois destas 2 apresentações muito ricas e muito intensas, de conseguir capturar a vossa atenção também aqui próximo do almoço. Eu agradeço muito este convite e vou partilhar um bocadinho como é que foi a minha experiência numa transição, num momento da minha vida como terapeuta familiar que se formou num contexto comunitário e que se formou num contexto comunitário e que a certo momento, passados uns 10 anos, decidiu trabalhar para um contexto privado de consultório. E a minha ideia é um bocadinho de partilhar como é que muda a posição do terapeuta, do self do terapeuta, e ajudar, e pedir-vos também ajuda nesta reflexão de que é que nós levamos connosco e do que é que temos necessariamente que mudar porque muda o set. Então, como é que eu trabalhava e como é que muitos dos terapeutas familiares comunitários trabalham em contexto comunitário? Principalmente no contexto comunitário com minorias. Como é que são estas minorias? São minorias que são muitas vezes socioeconomicamente vulneráveis, são famílias pobres,
muitas vezes culturalmente diversas. Eu trabalhei principalmente com famílias de guineenses e descendentes de guineenses, cabo-verdianos e descendentes de cabo-verdiano, que são exatamente iguais às outras famílias, mas com aspectos específicos diferentes. O que é igual? O que é igual é o processo, como é que a família se desenvolve. A família, como aqui o modelo de stress do Vinci, família como sistema aberto, que face a estressores internos ou externos se reorganiza, e neste processo de reorganização se produzem muitas vezes sintomas e algum sofrimento, que as famílias com ajuda, ou sem precisarem de ajuda, se reorganizam num novo patamar. O que é específico? O que é específico é que muitas das famílias pobres e culturalmente diversas têm estressores adicionais contínuos. Alto desemprego, discriminação, conflitos geracionais com diferentes estratégias de aculturação. Há muita literatura sobre isto. Numa metáfora, é pensar em que as famílias estão funcionando e chega um desafio como uma montanha e tem que fazer um loop no seu desenvolvimento. Estas famílias têm estes riscos acrescidos de pobreza ou de exclusão, a que eu adiciono as questões da imigração e do racismo. O que nós lhes pedimos muitas vezes é que continuem a fazer loops contínuos numa montanha que agora se transforma numa cordilheira. Isto é altamente injusto, socialmente. Nós estamos a pedir a famílias com menos recursos que façam mais do que outras famílias sem esses recursos. E daí, os terapeutas comunitários, terapeutas familiares comunitários, terem desde muito cedo reclamado que algumas questões que são normalmente consideradas não terapêuticas sejam trazidas para o consultório para o âmbito da nossa intervenção. Nomeadamente, aqui, neste caso, a questão da pobreza, não é? O Rohano, da terapia familiar comunitária, diz claramente que a pobreza deve ser um objeto de trabalho terapêutico, não é? De assistente social enquanto terapeuta, terapêutico. Então, como é que nós fazíamos isto? Como é que eu fazia isto, mas como muitos colegas meus fazem isto muito bem em comunidade? Trabalhar onde eu trabalhei, na comunidade que me ensinou a trabalhar, nós trabalhávamos o jovem, a família e a comunidade. A nível do jovem, tínhamos tanto um trabalho psicoterapêutico individual, que era em tudo semelhante a um consultório, mas podia ser tanto num espaço de sala formal, como podia ser na rua. E muitas vezes pedia que houvesse acompanhamentos para fora desse espaço terapêutico, com a construção de projetos de vida. Implicava, às vezes, ir aos serviços estrangeiros e fronteiras, ir às finanças, ir articular com serviços, fazer visitas a universidades, por aí fora. A nível da terapia familiar propriamente, trabalhámos exatamente igual a todos os colegas. A diferença é que trabalhamos muitas vezes na casa das famílias, ou no consultório, e o que é mesmo diferente é que temos um contato contínuo na comunidade com essas famílias. Então, várias atividades que vão acontecendo na comunidade em que nós temos um contato extra, não em setting terapêutico, com essas famílias. E depois, no terceiro nível, o nível comunitário, em que há uma promoção clara desta comunidade e destes jovens e destas famílias como agentes do seu meio. Agentes dentro da comunidade, com diagnósticos participativos, construção de redes, com ações de voluntariado por aí fora, mas tanto no seu bairro como fora do seu bairro. Tanto na rua, como internacionalmente. Aqui duas jovens que foram defender uma moção ao Parlamento Europeu para terem de imigrantes e não imigrantes terem igual acesso nos apoios sociais nas universidades em Portugal. Ok? Portanto, do individual até ao nível mais comunitário. E é assim que os terapeutas sistémicos trabalham em comunidade. Sim, não é uma novidade. Não é uma novidade, até porque isto está bastante documentado. Isto, se calhar, é a minha bíblia base do que é a prática da terapia familiar comunitária. Neste artigo seminal, que se não conhecem, eu recomendo grandemente, do Rohano, de 2004, e que inaugurou uma secção no Family Process, provavelmente é dos nossos paper journals mais relevantes da nossa área, que é uma secção em 2004 chamada Community... Como é que é? Desculpa. Family Centered Community Building Section. Ok? E que
exatamente, comentavam o trabalho do Rouhano como groundbreaking, porque não viam só as famílias como resilientes, mas como agentes de mudança. Ok? Portanto, este salto extra. E mais, o Rouhano vai um passo à frente e diz que não só explica como é que isto se faz, como depois... Exato. Diz. A terapia familiar comunitária também pede aos terapeutas para procurarem o seu crescimento pessoal, colaborarem com recursos e operarem como terapeutas cidadãos. E é sobre este terapeuta cidadão, que é uma posição terapêutica muito natural para um terapeuta familiar comunitário, que eu vos vou falar principalmente hoje. Então, o que é um terapeuta cidadão? E não um terapeuta de cuidado. Acho que é uma pequena gralha, no tipo. Sim, então. O Doherty e a Carol escrevem um artigo em 2002 em que defendem que nós, como terapeutas, somos membros de uma democracia com responsabilidades face à comunidade em geral. Esta imagem não é minha, é de um grupo de Citizen Therapists, que o mote é mudar as coisas que não consegues aceitar. Não sei se vocês conhecem estes livros do Hillman e do Ventura. We had 100 years of psychotherapy and the world's getting worse. Portanto, a ideia é, isto é de 92, nós estamos a fazer muita coisa, e provavelmente muito bem, há 100 anos, mas as coisas não estão assim a melhorar tanto. Portanto, se calhar temos que fazer um bocadinho mais. E se provavelmente nós todos vamos concordar que é possível, que uma definição de psicoterapia que passe muito pela promoção da autoria das pessoas sobre as suas vidas e das famílias sobre a sua narrativa, e promove esta agência, que tem a ver com o conhecimento de si mesmos como agentes responsáveis. Então, por que não dar este salto da agência individual para a agência coletiva e falarmos de agentes responsáveis também na comunidade, nas comunidades. Há muitas críticas a esta posição, houve um debate muito intenso há muitos anos. E eu acho que é importante nós termos isto em conta. As críticas foram principalmente lideradas pelo Johnson, que fala em tendências messiânicas na terapia, em que nós, terapeutas, não temos as competências para assumir responsabilidades fora do consultório, que estas ilusões retóricas conduzem a um pensamento hipócrita, intolerante e auto-enganoso. O que eu acho que ele nos alerta um bocadinho para a nossa omnipotência terapêutica, não é? E como é que nós podemos balancear esta agência coletiva com não deixar de crescer demasiado a omnipotência terapêutica? Não digo que é fácil, mas devo dizer que isto para mim ficou muito mais difícil quando eu passei para o consultório privado. O que eu senti foi que me estava a perder enquanto terapeuta. Eu era uma terapeuta cidadã na comunidade e quando fui para o meu consultório, muito lindo, concordo, não é? Perdi-me um bocadinho deste self-terapêutico. E continuo a trabalhar com muitos pacientes imigrantes e, de repente, as competências que eu tinha comecei a questionar se as podia utilizar, se faziam sentido. Se quando estou a trabalhar com um casal brasileiros que viajaram para Portugal, ele numa posição muito vantajosa e ela desempregada, porque vai acompanhar o marido, e que, entretanto, apanharam uma pandemia, e ela não tem nem sequer um número de contribuinte, portanto não pode abrir uma conta no banco, e diz, se eu morrer, eu nem sei a quem é que eu ligo, eu não conheço ninguém, e que todas estas questões de poder e assimetria estão naquele casal, e eu, se estivesse na comunidade, ela não tinha número de contribuinte, porque em Portugal, para terem número de contribuinte, um português tem que ir às finanças, ao serviço, dizer-lhe o número de contribuinte, só isto. E ela não conhecia nenhum português. E eu, como se fosse na comunidade, eu vou, obviamente, eu sou português, eu chego lá e digo, dizer-lhe o número de contribuinte e ia-me embora. Mas eu posso, ou isto é uma omnipotência terapêutica? Eu ofereci. E fui. E fez imensa diferença no processo terapêutico daquele casal e na relação do casal e aquilo que eles esperam continuar a construir, porque há questões que são reais, não são só simbólicas, não é? Há 3 questões que eu acho que me foram ajudando a dar estas respostas, a mim própria. Têm a ver com 3 divisões, 3 clivagens, se quiserem, sociais. Uma tem a ver com a divisão
público-privado. Nós temos tendência para dividir o que é do domínio público e o que é do domínio privado. E há temas que são públicos e há temas que são privados. Parentalidade talvez seja privado, a adoção já vai ser público, portanto isto já baralha tudo. O Rui esteve aqui a dizer que mexe connosco nesse aspecto. Não vou ter que ouvir muito por causa do tempo. A psicoterapia pareceria ser a profissão privada por excelência, certo? Mas a saúde mental é um tema privado? Vocês conseguem mesmo dizer isto? Que a saúde mental não é uma questão pública também? Quando nós fazemos planos nacionais para a prevenção da saúde mental, quando temos hospitais, respostas públicas, é um tema público também. A outra divisão tem a ver com o fornecedor-consumidor. Os fornecedores profissionais que é uma lógica de mercado, que é uma lógica muito presente nas nossas vidas, são especialistas nos problemas dos clientes que são consumidores. E então supõe-se que os consumidores se preocupam em obter o melhor serviço para si mesmos como indivíduos e nada em relação aos outros, não é? Como se eu quisesse comprar maçãs, ok? Se vocês pensarem nesta lógica, é uma lógica muito pouco alinhada com a nossa lógica de segunda cibernética terapêutica, certo? Eu acho que nós podemos considerar muito facilmente a nós próprios como pessoas engajadas uns com os outros e em associação com outros cidadãos. Sim? Estou a convencê-los já, 2 em 3, vamos ao terceiro. O terceiro tem a ver com uma clivagem que é uma clivagem que eu vos trouxe logo no início da minha apresentação, que era uma clivagem que eu tinha dentro de mim, que é uma clivagem entre o individual e o comunitário, como se fossem dimensões completamente separadas. Mas eu não a criei sozinha. Esta divisão tem muito a ver com quando uma profissão descobre a comunidade, normalmente gera uma subespecialidade. E então, a medicina mais hospitalar tem uma dimensão de saúde pública, a psicologia clínica separa a comunidade, a psicologia comunitária, e depois estas subespecialidades deixam de conversar entre si. E aqui, eu pensei, de facto, não está a comunicar. Porquê é que eu não posso utilizar os meus modelos, os modelos que eu sigo, os modelos que eu pensei e que faziam sentido e que traziam resultados, e não posso fazer com que o modelo terapêutico familiar comunitário informe também o modelo psicoterapêutico de consultório privado. E então, eu voltei à minha posição de terapeuta cidadã e trago-vos aqui, talvez vos consiga convencer, quatro estádios de como se converterem também, se quiserem, em terapeutas cidadãos. Vão perceber, provavelmente, que muitos de vocês já têm muitas dimensões do que é um terapeuta cidadão na vossa prática. Não é refletida e que não é questionada nas supervisões e nós não estamos habituados a falar disto uns com os outros. Porque é privado, porque é individual e não é comunitário, ok? E porque nós somos provedores de serviços. Então, o primeiro nível tem a ver com a consciência de alguns projetos cívicos, de algumas questões sociais. Nós estamos geralmente informados como cidadãos. O nível seguinte, já existe uma familiaridade maior e um conhecimento detalhado sobre alguns temas. Já no terceiro nível, há um nível de compromisso, em que eu já consigo, já tenho conexão com indivíduos e grupos da comunidade que estão relacionados com as questões e com os problemas que surgem. E o último nível, que é o nível ativista, como terapeuta cidadão, que ele próprio é um voluntário ativo em determinadas causas. Nós não estamos sempre em ativismo, ok? E há dimensões e há temas que eu estou aqui, ok? Há outros que eu estou aqui e vou-vos falar um bocadinho sobre como é que isto aparece na minha prática e como é que eu articulo isto na minha prática clínica. Então, o tema central em que eu trabalho, e que tem a ver também com a minha exposição dos pedidos que vou tendo, tem a ver com o racismo. Então, 5 formas de eu agir no meu eu terapeuta cidadão. É a formação de outros terapeutas brancos e ocidentais. Não só aqui, mas com a formação mais vocacionada dentro da terapia familiar multicultural e
Pronto, não vou entrar muito por aqui. Outros têm a ver com o apoio a terapeutas racializados, terapeutas negros e imigrantes. Apoio como reconhecendo as dificuldades estruturais no acesso ao mercado de trabalho, as dificuldades que um terapeuta familiar negro super competente tem para ter um passo e para ter encaminhamentos e para ter um espaço. O que eu faço, não só em termos de cedência do meu espaço e de encaminhamento, é também apoiar alguns imigrantes que chegam a Portugal e que têm que fazer a equivalência à ordem dos psicólogos. E sirvam como orientadora desses processos. Muitas vezes são pessoas com imensa experiência já noutros países, mas que precisam deste apadrinhamento para entrarem no sistema português. Os outros três, para vos falar disto, tenho que vos dizer outra coisa antes. O meu modelo central no trabalho, mesmo dentro da terapia familiar, é o modelo MECA. A maior parte de vocês deve conhecer. A Célia Falikov já vem a muitos congressos ibéricos e da FEAFT, que é a abordagem multicultural ecossistémica comparativa. Eu não vou explicar o que é o MECA, mas vou dizer o que é que eu tiro do MECA para o que eu vou falar aqui. Então, o MECA, que é um modelo que se acopla ao modelo central dos terapeutas, é baseado em dois princípios. O princípio da diversidade, da promoção da diversidade, e não é só da diversidade dos pacientes e dos terapeutas, mas também da capacidade de nós repensarmos a teoria com base naquilo que os nossos pacientes nos dizem, e da justiça social, portanto, reequilíbrio de poderes. E neste sentido, tenho estado a investir muito, e também como académica, em investigação e em produção de conhecimento que seja mais de baixo para cima, dos imigrantes para as academias e não ao contrário. Mas as coisas que eu tenho feito é, na formação que dou, eu pego e peço a pacientes meus ou ex-pacientes meus pequenas entrevistas de conselhos para terapeutas brancos. E trago-vos aqui 3 casos que eu acho que ajudam muito a pensar. Eu pergunto-lhes isso e depois vejo o que eles vão dizendo e vou pensando que eles ensinam isto muito melhor que eu e que ajudam-nos muito em algumas das questões teóricas mais importantes dentro dos modelos. Vamos aqui ver o primeiro exemplo do Natraz, que é Beleza em Portugal, com legendas em espanhol. This comes from the experience that we had. I don't know whether I can explain or not, but I think you understand this. And I feel sometimes that I explain to give you context about the customs, the traditions, the family part of me, and what I consider family, what I consider family values and traditions, etc. I feel that I have to explain that so that you understand the context of it. Because I suppose the privilege that I have is, yes, I have the heritage of an Asian sort of descendant. I was born in Nepal, and I'm still stuck to that heritage. But also, I've been Westernized, let's say, for the last 20-25 years. Mm-hmm. So I understand sometimes when at work, talking to my friends who are mostly Westerners or white, let's say, I feel that they don't understand some of the things that I want to say, what to communicate, especially when it comes to family, to traditions, etc. So I always felt that I needed to say that to you. O que é que o Natraz nos diz? Diz-nos 2 coisas muito importantes. Diz-nos que ele é um especialista na sua cultura de origem, isto nós sabemos. Mas ele diz mais que isto. Ele diz que ele é um especialista na minha cultura. Porque ele tem o privilégio de vir de fora, estar aqui há 25 anos e ter a dimensão comparativa cultural que eu não vou ter. Ok? Portanto, ele não é só especialista da sua cultura, mas é especialista da minha cultura. Portanto, aqui muito mais a apontar uma dimensão de humildade cultural do que de competência cultural.
Portanto, o segundo, mais um minuto, do Ahmed, 32 anos, do Egito. Don't believe that your patient is a direct reflection of his culture or his society from a certain city, a certain village, a certain class in society. It's not the whole society, so don't try to know what this society is from your patient. Use what your patient is saying about his society, his society belief, his culture, his political situation. From what he's saying, he's telling more about herself or himself and his condition. And sometimes it will say about his society and his culture, but don't take it so objective. Just use it to help the patient. Aqui o Hamed, muito à frente nas noções do que é a complexidade multicultural, como nós todos temos uma teia de pertenças, de grupos a que pertencemos e de grupos a que somos rejeitados. E aqui até apontando para mais próximo do conceito de interseccionalidade e do conceito de nicho ecológico. Portanto, não é porque eu sou um árabe, um homem árabe, que vou ser de uma certa maneira, há todas as outras dimensões que vão interseccionar naquilo que é a minha identidade. E finalmente, a Alice, que é de Angola e de Portugal. Para mim, iria apontar nisso se fosse um consultório, se eu precisasse de um consultório para falar com alguém sobre algo que me afetasse, eu penso que seria o primeiro olhar, a primeira impressão. Muitas vezes, quando eu entro em certos sítios, enquanto mulher negra, sinto-me julgada, mesmo antes das pessoas me conhecerem. E acredito que indo a um consultório, quando eu tenho desabafar e tirar certas coisas dentro de mim, eu gostaria de sentir que sou aceite, de sentir que sou respeitada e que sou vista de forma igual a qualquer outra pessoa que tenha entrado naquele consultório. Porque eu acredito que se as pessoas não sentirem essa aceitação, não sentirem essa naturalidade no próprio terapeuta, torna-se muito difícil abrir tudo o que está aqui dentro com alguém do qual a gente não acredita que vai respeitar os nossos sentimentos, seja eles quais forem. O que é que a Alice nos lembra? A Alice lembra-nos que não é só com simpáticos e com não racistas nós somos. Há uma estrutura antes daquele paciente entrar no nosso consultório. E há uma estrutura que é uma estrutura racista. Portanto, não basta que nós sejamos não racistas. Nós temos que ajudar estes pacientes, mostrar-lhes que somos antirracistas e ajudar esta promoção e este acesso à saúde e à atuação terapêutica. E daqui também desta questão do racismo e como é que é vivido pelo ponto de vista das minorias, eu comecei a fazer, aqui com muitos colegas e alunos, mais investigação, de uma forma mais formal, entre as diferentes dimensões do racismo, mais institucionalizado, interpessoal, internalizado, focar mais nesta dimensão internalizada, como é que nós podemos ajudar e co-construir com os nossos pacientes negros, principalmente como terapeuta branca que sou, como é que nós podemos ajudar a trabalhar estas questões. E aqui não nos podemos esquecer, sendo nós portugueses e espanhóis, que este racismo internalizado no contexto dos nossos países coloniais passa muito por uma questão de uma mentalidade colonial, que, como dizia o Fanon, tem a ver com a internalização de um sistema maior de crenças, que coloca os colonizadores numa posição hierarquicamente superior e a aceitação da inferioridade dos nativos. E isto tanto tem a ver com a rejeição de algumas características físicas que vocês devem apanhar nos vossos pacientes negros, não é? De não gostarem do nariz largo ou da cor de pele, pela vergonha, mas também por uma noção de que existe uma dívida, que não é uma dívida colonial no sentido de, é ao contrário, é a dívida que sentem com os brancos que os colonizaram e os trouxeram a civilização. Então têm que ser agradecidos nisto.
E as primeiras investigações que nós temos feito com adultos, jovens e adultos negros é que esta mentalidade colonial, que está a um nível mais macro, certo? Está associada muito positivamente à depressão, como sintoma, mas principalmente o que nos interessava, sendo sistémicos, é o que é que está aqui no meio, como é que se explica isto. E o que nós percebemos é que, quando a mentalidade colonial é muito alta, bloqueia, e se eu sinto que eu, quanto negra, e a minha família, as pessoas de onde eu venho, que são negras, são piores, como é que eu posso contar nas competências da minha família, que também é negra como eu? Portanto, o que existe é um bloqueio às dimensões da resiliência familiar. Portanto, quanto mais mentalidade colonial, menos resiliência familiar, nomeadamente as dimensões que têm a ver com a comunicação e com a solução de problemas, e por isso, por sua vez, isto explica o pior índice de saúde mental. Ok? A terminar, tenho mesmo 2 minutos. Tá, não está? Tem tempo? 1 minuto e meio. As outras 2 dimensões sobre o meu eu, terapeuta cidadão, têm a ver com a criação de redes entre pacientes e outros cidadãos e projetos. Aqui vou só falar de uma questão que tem a ver com a criação de uma rede afroempresarial para cidadãos negros que trabalham em empresas, portanto, normalmente tem poucos outros colegas negros. E aqui estão em contato uma daquelas alunas de orientação de estágio que tem este projeto, que é uma aluna negra, com pacientes negros também, que trabalham em empresas. E aqui, eu na altura que estava a fazer isto, senti-me um bocadinho, se calhar isto é um bocado mais, se calhar isto é um bocadinho messiânico demais, mas a Inês Pimentel, não sei se está aqui, que é uma colega nossa de Portugal, lembrou-me do Michael White e da terapia narrativa, e o Michael White sempre perguntava a pacientes se podia guardar o número de telefone deles e dar a pacientes futuros, para eles poderem entre si comunicar e recolher recursos para lá do terapeuta. Portanto, senti-me um bocadinho mais validada e menos angustiada nesta transição. Finalmente, continuo também ligada a algumas respostas mais associativas das associações antirracistas e de imigrantes, e quero-vos falar de um projeto que é o mais recente, que se chama Casa Acolhe, que é uma rede de pacientes, de terapeutas brasileiros e alguns luso-brasileiros, porque eu sou filha de mãe brasileira e pai português, que acolhem imigrantes a preços sociais nos seus consultórios privados, mas não só em termos de resposta, em termos de formar este grupo de terapeutas e esta rede para este grupo, com supervisão e com discussão de casos, repensar um bocadinho o tipo de intervenção que se faz a nível familiar também, e a nível de casal. Com um jeito de provocação, deixo-vos esta pergunta, e vocês, que tipo de terapeuta cidadão vocês já são também? Muito obrigada. Tenemos 5 minutos, vamos con un poco de retraso. Para alguna pregunta, consulta, sugerencia o agradecimiento, o lo que queráis. Venga, si estáis deseando. ¿Nadie pregunta? ¿Qué os ha gustado? Sí. Habla alto para que te escuchen los autores. A minha questão é para a Mariana. Tu posicionaste, enfim, há aqui uma questão que é da interseccionalidade, não é? Tu não é só uma terapeuta branca, és também uma terapeuta mulher, de uma determinada classe social, e eu gostava de saber como é que estas tensões, como é que vives estas interseções e estas tensões. Eu suponho que existiram algumas dissonâncias quando lidas, por exemplo, com outras formas de estar na vida, que se cruzam, por exemplo, com o teu género, outras maneiras de ser mulher e homem, outras culturas. Não sei se fui claro. Sim, não sei se tenho uma resposta para ti. Tenho muitas tensões.
Se calhar eu posso dizer que o que me ajuda mais é o facto de eu sempre ter sentido essas tensões. O facto de eu ser descendente de imigrante e ser mulher, mas ser imigrante, portanto, podem ser minoritária nas dimensões, ser de classe alta e de baixa, quer dizer, das diferentes... Cria tensões em mim e na minha família que me faz conseguir lidar melhor com as tensões que as famílias me trazem. Agora, há dimensões que eu não tenho isso, mas aí normalmente o que eu faço é não esquecer do que estes pacientes disseram e partilharam connosco, que é expliquem vocês. Não é? Tipo, eu não sei lidar, eu não sei o que é de pensar disso. E os pacientes dizem, quando nós temos mesmo esta postura, dizem, este paciente aqui, o Hamed, dizia uma vez, tu estás a dizer isso, tu és uma ocidental, zangou-se mesmo comigo, tu és uma ocidental horrível e esse teu pensamento é verdade. Porquê? Porque ele estava a falar sobre a questão do que é ser muçulmano no Egito. E ele é laico. É? Portanto, a proteção dos ocidentais às minorias islâmicas, eu sei que em Portugal o que eu estou a dizer é também utilizado pelos grupos de extrema-direita para discriminarem as pessoas que são como eu e que vêm do mesmo país que eu. Mas no meu país tem um grupo islâmico que não deixa os católicos, não deixa as mulheres, não deixa... Portanto, é invertido. E estas tensões são muito difíceis e geram conflito, mas esses conflitos têm que aparecer no consultório. Obrigada, não sei se respondi, mas... Eu tenho uma pergunta para o Rui, posso? Se alguém quiser, pode ser? Rui, do ponto de vista de uma terapeuta familiar que não tem experiência nenhuma com recolhimento, se houver sintomas, surgirem sintomas durante o processo, tu proporias em recolhimento familiar, tu proporias uma terapia familiar, com toda a gente, ou uma terapia multifamiliar? Como é que tu ias olhar, como é que tu irias trabalhar um sintoma de uma criança nestes três? Bem, esse corrido da conferência inicial do ano é que não há uma terapia e que dependeria da situação, mas eu acho que é uma questão muito relevante, porque isto é muito pouco tempo para nós falarmos sobre isto, mas, por exemplo, quando nós estamos a falar desta triangulação, surgem várias tensões, não é? E há tensões, sobretudo em contextos pais que, quando é rápido, quando é uma criança que em 5 meses volta, a coisa gera-se. Agora, quando são processos que só levam 2 anos, cria um nível de tensão e percepção por parte da criança, que eu acho que era importante uma intervenção como um todo, não é? Mas, por exemplo, o exemplo que há pouco dava, uma família adotiva, está a adotar uma criança que teve 3 anos de uma família, e que muda para outra, e considera aquele dos pais, não é? Se calhar aí consideraria mais uma terapia, depende do contexto, não é? Mais no contexto da família adotiva, para saber lidar com esta rejeição que... portanto, eu acho que dependeria. O que eu acho que é mesmo importante, e é assim que passar, é isto traz um nível de complexidades daquilo que é as dinâmicas e tensões familiares que têm que ser consideradas e portanto, não pode-se pensar, coisas que se adaptam-se, não é? E depois isso resolve-se com o tempo. Há muito este pensamento, não é? As crianças têm um ambiente familiar e isso naturalmente acontece, não é verdade? Se calhar, quando são pequeninos, não há muita sintomatologia, mas depois aparece a sintomatologia que falava aqui a Loreta, porque essas descontinuidades estão percepcionadas de uma primeira infância, depois vão ter esse problema. Portanto, eu acho que temos que olhar com muito cuidado e tratar com muito cuidado do ponto de vista terapêutico estas tensões familiares, mas dependeria. Eu acho que há contextos que podia ser, como há outra coisa que não falámos, que é das mães que as crianças vão para a adoção e deixam de descontinuar a relação com a criança. Também era importante isso ser trabalhado. Eu acho que dependerá das situações, mas que este olhar era fundamental. Eso, dije que en Portugal se hacen cosas muy interesantes. A mí me encantaría que siguiéramos un rato más y le preguntáramos cosas a Lorena y a Mariana, pero no podemos porque llevamos mucho retraso, lo siento. Ahora hay muchos talleres interesantes repartidos por los talleres de disfrutad y a partir de ahora ser terapeuta ciudadana. Muchas gracias.